Vamos começar agora a introdução geral do livro Princípio Divino. Todas as pessoas lutam para alcançar a felicidade e evitar a infelicidade. Desde os pequenos assuntos individuais até os grandes eventos que regem o curso da história, todos constituem na sua origem uma expressão do desejo humano por uma felicidade cada vez maior, né? Mas como então alcançar essa felicidade, né? Essa felicidade é alcançada quando os seus desejos são satisfeitos, né? O desejo do homem é satisfeito. Mas frequentemente a palavra desejo ela não é bem compreendida em seu sentido original, porque nas circunstâncias atuais os nossos desejos inclinam-se mais para o mal do que para o bem. E isso se dá ao fato de que há duas forças dentro da mente do homem, né? Existe uma força que impele, né, os seres humanos a cometer bons desejos através da retidão e que leva o ser humano a ter felicidade, né? Mas ao mesmo tempo existe uma mente que também leva os seres humanos a cometer maus desejos, né? Através da iniquidade e por causa do remorso da consciência que a pessoa sente através de cometer esses maus desejos, ela sente infelicidade, né? E essa contradição dentro do homem ela se expande, né, a nível de família. A família é formada por seres humanos e seres humanos com contradição. Então, a família ela entra em contradição. A família é uma família com contradição. Assim, se expande para a sociedade que é feita e formada por famílias e assim a nação e o mundo. Então, o mundo em estado de contradição, né? E essa contradição que gera o estado de destruição. E esse estado veio a partir da queda do homem, né? Lá nos primórdios da história, com Adão e Eva, Deus deu o mandamento e eles falharam em cumprir essa porção de responsabilidade, então caíram, né? E essa queda trouxe o homem a estado de contradição, né? Assim como Paulo disse, né, em Romanos 7, 21 e 24, achou então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho um prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Né? Então, após a queda, os seres humanos entraram nesse estado de contradição que Paulo citou, né, nesse versículo. Onde ele diz que, segundo o homem interior, ele tem prazer em servir, né, Deus, ele tem prazer na lei de Deus, mas ele tem outra força, né, outra lei que batalha contra a lei do entendimento, né, que é a lei do corpo, né, da carne. Então, ele se colocou, né, na posição de um miserável, né, segundo as palavras dele, porque ele estava em esse estado de contradição, né? Ele não consegue, ele não é totalmente feliz, né? Então todos os seres humanos após a queda possuíram essa contradição, né? E por que devido à queda? Porque com a queda os seres humanos se afastaram do domínio direto de Deus, né? Se afastaram de Deus, então ficaram ignorantes acerca da vontade de Deus para cada um deles, né? Então essa ignorância é dividida em duas partes, né? Porque o ser humano é assim. O ser humano tem uma mente e tem um corpo. Da mesma forma, são dois tipos de ignorância diferentes, né? A ignorância tem ignorância interna que provém da mente. Essa ignorância é ignorância de questões tais como qual é a origem do homem, qual é a finalidade da vida, o que ocorre depois da morte, será que Deus e o mundo espiritual existem, né? O mundo futuro existem? E também as questões, a ignorância do corpo, a ignorância de questões tais como qual é a base do mundo material e de acordo com quais leis naturais ocorrem todos os fenômenos físicos, né? Então esses dois tipos de ignorância existem dentro do ser humano, provenientes de sua mente e corpo. A ignorância interna, através do curso da história, né, o ser humano vem buscado através da religião saciar, né, procurar essa verdade interna e assim adquirir o conhecimento interno, né? Então, desde o começo da humanidade vem criado, né, e o ser humano vem trazido diversos tipos de religiões e filosofias em busca de conseguir saciar, né, essa ignorância interna, essa sede de verdade, né? E da mesma forma, o ser humano buscou através da história solucionar sua ignorância interna através da ciência, procurando a verdade externa para adquirir conhecimento
sofrimento externo, né? Mas por que o ser humano não tem até hoje conseguido encontrar a resposta para a felicidade? Porque a religião e a ciência vêm estado juntos, né? Essa nova verdade é, deve vir para reconciliar, né? Reconciliar religião e ciência. Por conta do distanciamento da religião e da ciência, o ser humano não vem conseguindo encontrar uma felicidade externa, mas deve vir uma nova verdade que possa reconciliar, unir, unificar religião e ciência, né? Essa nova verdade deve resolver a ignorância do homem de questões: o que é o bem e o mal, teísmo e ateísmo, o que é a mente original, qual foi a origem da mente má, o que causou o mau desejo, né, e o que foi a causa fundamental da queda que possibilitou ao homem conter tal contradição, né. É, e ao longo do curso da história, né, a humanidade vem seguindo diversos caminhos na vida para resolver as questões fundamentais, né. O primeiro que vamos citar é a procura da solução dentro do mundo material, né. A ciência, ela vem conseguindo criar um ambiente social agradável para os seres humanos, né, que gera alegria do corpo, mas a ciência não tem conseguido trazer alegria da mente através de satisfazer os desejos espirituais. Então, só a ciência, por si só, não consegue resolver as questões fundamentais da vida humana. Agora vamos analisar a procura da solução dentro do mundo essencial da causa, né, através da filosofia e religião. Né? Mas ela também não tem sido capaz de pôr ao fim o sofrimento humano, porque há inúmeros problemas que que devem ser resolvidos, né? Por mais dedicado que fosse um filósofo para conseguir elucidar alguns tipos de questões, na verdade só trouxeram mais perguntas e mais dúvidas, que trouxe a origem também ao maior ceticismo, né? Também o cristianismo, né? Vamos ver aqui, a humanidade vem estado com o cristianismo há muito tempo, mas o cristianismo também não tem conseguido trazer total felicidade, né? Resolver as questões fundamentais. Por alguns motivos que vamos numerar aqui. Primeiramente, porque não tem conseguido superar, né, o comunismo. O comunismo ele vem trazendo à humanidade muito materialismo, né? Também outra questão é a discriminação social, né? A humanidade, né, e também o cristianismo ele tem ao longo do tempo vem perdendo o amor e a prática em Cristo, né? Porque muitos irmãos devotos, né, não têm conseguido muitas vezes sentar perto de seus irmãos e irmãs de cor de pele diferente, né? Também outro vício social é o adultério, né? Perdendo a vida e a capacidade de salvação. Então todos esses pontos que nós numeramos são questões também que o cristianismo não vem conseguindo solucionar. Mas qual é a razão, né, dessa incapacidade das religiões de realizar a sua missão, né? A primeira é negar a realidade física, enfatizando consecução na alegria espiritual. O ser humano, assim como o mundo espiritual e o mundo físico, é constituído de mente e corpo. E assim necessita de felicidade espiritual e felicidade física. Então, esses dois aspectos não podem ser separados. O segundo ponto é a falta de lógica e prova científica. Hoje, na atual sociedade, nós nos encontramos em uma situação em que o homem moderno precisa de uma melhor compreensão das coisas para poder crer e praticar. Então, precisa, né, de lógica e prova científica para que o homem moderno possa conseguir entender, compreender de uma forma mais concreta, para poder crer e assim praticar. Mas a religião também não tem conseguido trazer essa lógica e provas científicas. A necessidade da nova verdade, né? Nós vemos nova verdade, mas sabemos que a verdade em si mesma é absoluta, eterna, única e imutável, né? Mas o que muda, né? O que muda na verdade é só o método e a amplitude para ensinar essa verdade, né? Como podemos observar, ao longo da história, Deus tem
enviado diversos tipos de verdade para a humanidade de acordo com o crescimento do intelecto e espiritualidade do ser humano. Como assim? Por exemplo, no Velho Testamento, no tempo de Moisés, Deus enviou as tábuas de pedra, né, contendo os 10 mandamentos. Então, esses 10 mandamentos era a verdade, mas era a verdade como podemos comparar com uma vela. A vela, ela não ilumina o ambiente inteiro, né? Ela ilumina parte do ambiente. Então, a verdade de forma bem tênue. Mas com o passar do tempo, no Novo Testamento, Deus enviou Jesus, né, trazendo o Evangelho. Ou seja, podemos comparar como uma lâmpada, né, que clareia mais, que explica mais. Só que mesmo assim, no tempo de Jesus, o povo não estava totalmente pronto, né, totalmente preparado intelectualmente e espiritualmente, né, para poder entender as palavras de Jesus, né, com o Evangelho. Assim também nos dias atuais, né, Deus ele precisa enviar a nova verdade, né? O ser humano necessita de uma nova verdade, porque o intelecto e a espiritualidade do ser humano cresceu até os dias atuais, né, e se desenvolveu. Então, o mesmo evangelho de 2000 anos atrás já não é totalmente capaz de trazer o total conhecimento e total compreensão sobre a verdade para o homem. E essa nova verdade pode ser comparada como o sol, né, que clareia e chega a todos os cantos do mundo, né? Então, assim como João disse em 16:12, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Correção aqui em João 16:12, né? Jesus disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e anunciará o que há de vir. Então ele diz aqui, né, que mais para frente, né, vai vir aquele Espírito de verdade que clarificará melhor a verdade, né? Vai dizer em sentido mais completo a verdade. Assim também em João 16:25, Jesus disse: vos tenho dito tudo isso por parábolas. Chegará a hora, porém, que não vos falarei mais por parábolas, né, mas abertamente falarei acerca do Pai. Esses dias, senhoras e senhores, são os dias atuais. Em Apocalipse 10:11, urge que ainda profetize de novo a numerosos povos, línguas e reis, né? Então, assim como a água é boa para pessoas de diferentes lugares do mundo experimentar, assim como um japonês, um brasileiro, um africano, um norte-americano, assim também será a nova verdade, né, que será completará e saciará essa sede de verdade de toda a humanidade. Em João 3:12, se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das celestes, né? Jesus estava lamentando no povo em sua época, pois o povo não entendia, né, por conta de seu baixo nível de intelectualidade e espiritualidade. João 14:6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A missão da nova verdade, né? A verdade, ela deve reconciliar, né, unificar a religião e a ciência, né, através da verdade interna e a verdade externa. Deve unificar os dois para conseguir trazer completa felicidade à humanidade. Também deve provar a existência de Deus, não só através de provas científicas, mas também através do coração, né, através de sentimentos. Terceiro, unificar pensamentos, ideologias e religiões, né? Para quê? Qual a finalidade? Para terminar a história humana de lutas e guerras, né? A finalidade da nova verdade nada mais é para terminar essa história de morte, de destruição, de sofrimento. Assim também unindo a democracia, o comunismo, o espiritualismo e o materialismo. Quarto, realizar o mundo de uma família humana, né? Todos os seres humanos servindo a Deus como Pai, assim formando o reino
de Deus na terra, né? Uma família sobre Deus. E assim também todos os seres humanos unidos entre eles como irmãos, né? E na verdade essa é a finalidade da religião, né? Formar um mundo ideal, assim o reino de Deus na terra. Quinto, resolver questões fundamentais da vida. Sexto, explicar a história humana. Sétimo, resolver questões da Bíblia. Vamos ver aqui a realização de um mundo unificado como uma só família humana, centralizando-se em Deus como Pai. Quando uma pessoa passa a conhecer a Deus e o mundo espiritual através da nova verdade, percebe que a finalidade fundamental da vida deve ser colocada não no mundo externo da matéria, mas no mundo interno do Espírito eterno. O ser humano torna-se irmãos e irmãs que direcionam-se para a mesma finalidade. Isso é um mundo unificado como uma família humana servindo a Deus como pais. Quando o verdadeiro amor fraterno aparece no fundamento do coração do homem, ele não poderá fazer nada que venha causar sofrimento ao seu próximo, porque ele sente que ao fazer de seu próximo uma vítima para seu próprio benefício, o sofrimento que lhe advém do remorso da consciência é maior do que as vantagens que ele obtém de seu ganho justo. Então, na sociedade na qual todos têm experiência do sentimento real que Deus é seu Pai, transcendente de tempo e espaço, que observa todas as suas ações e que esse Pai quer que nós nos amemos uns aos outros a cada momento, será impossível prejudicar o seu próximo. O novo mundo que será estabelecido pela nova verdade, depois de liquidar toda a história pecaminosa e o mundo que ninguém consegue cometer, é um mundo que ninguém consegue cometer pecado. Na história humana, até agora, mesmo os que acreditavam em Deus cometeram pecados. Sua fé em Deus tem sido na forma de conceito, em vez de ser na forma de uma experiência viva. E se o homem sentisse a presença de Deus em real, e conhecesse a lei celeste de que os pecadores são mandados para o inferno, ele não ousaria cometer o pecado. O mundo sem pecado poderia ser chamado de reino do céu. Mundo este que todos os homens decaídos há muito tempo têm buscado. Sendo este mundo estabelecido como realidade na terra, poderá ser chamado de o reino de Deus na terra. A finalidade máxima da providência da salvação de Deus é restabelecer esse reino dos céus na terra. Muito obrigado.